Durante vários anos, ele foi a cara e a voz da notícia em Goiás. Enfrentou os anos de censura durante a ditadura militar. Participou de grandes coberturas. Acompanhou a evolução tecnológica da televisão, desde as imagens em preto e branco até a TV digital. O nosso convidado é o jornalista Jackson Abrão. Olá, Jackson, prazer ter você aqui com a gente no TBC Memória. Prazer é meu, Enzo. Eu quero te agradecer pelo convite, agradecer também à emissora. E estamos aqui às suas ordens para falar sobre a minha vida e o que aconteceu comigo ao longo de 58 anos de jornalismo. Nós ficamos honrados com a sua presença. Obrigado. Jackson Abrão nasceu em Catalão, região sudeste do estado. Aos 17 anos, se mudou para Goiânia em busca de trabalho e estudo. Começou aqui, na Rádio Brasil Central AM, mas foi como apresentador e diretor de jornalismo da TV Anhanguera que Jackson fez sucesso, fez a sua carreira no jornalismo goiano. E é sobre esta carreira que nós vamos conversar agora. Jackson, como é que foi o começo de carreira lá em Catalão? Você é garoto, molecão ainda. Dizem que você tinha uma voz mais fina do que esse vozeirão de hoje. Não tinha acontecido ainda a transição. A voz era indecifrável, não. Não tinha como traduzir. Inclassificável? Desqualificada, né? Nem era fina demais e nem grossa. Mas olha como que é a vida. Eu tinha ouvido um disco LP, né, naquela época, né, do José Vasconcelos. E lá tinha várias imitações e também eu ouvia muito rádio, né? Então o pessoal amigo meu lá perto de onde eu morava falou: Jacques, vamos lá no serviço de alto-falante? Eu falei: vamos. Chegamos lá, tomamos uma cervejinha. E aí falou: já que você podia subir lá e fazer umas imitações, aquelas que você sabe fazer. O que você acha? Pai, vamos embora. O que a cachaça não resolver, nada resolve, né? Uhum. E aí eu comecei fazendo imitações de locutores noticiaristas, narradores de futebol, né? Passou 15 minutos, Farid Narras, que era diretor comercial da Rádio Cultura de Catalão, chegou lá no serviço de alto-falante e indagou quem era o cidadão que estava falando lá. Era eu, com 15 anos de idade, né? Aí ele me convidou para trabalhar na Rádio Cultura de Catalão, que tinha um slogan extremamente interessante. Nos céus do Brasil, Rádio Cultura de Catalão. Não passava da linha da estrada de ferro, né? Não chegava em Minas Gerais. Não. E vem cá, eu não sabia desse outro dom seu de imitador. Você ainda está em forma, parou de imitar? Como que é? Olha, eu acho que o tempo contribuiu para eu esquecer o modelo, né? A imitação mais interessante que eu fazia, e aqui na Rádio Brasil Central, o Oswaldo Mesquita, o Porto, adoravam a imitação. Era do Geraldo José de Almeida, que narrou a Copa do Mundo de 70, né? Ele tinha uns refrões assim muito interessantes, até na publicidade. Vou tentar só um pedacinho assim, para não dizer que eu não falei das flores, né? Uhum. Ele falava o seguinte: a melhor barba do mundo eu faço todo dia, com gilete azul, tá? No rebote a bola cai com zito na esquerda, aí por aí vai, né? Foi o merchan da Gilete aí, né? 0-0 pra cá, Carlos Alberto, Jairzinho. Linda penetração. Que bola! Que é isso, minha gente? Milagre de pente! Jackson, passando um pouquinho o tempo, 17 anos você veio para Goiânia, como eu falei na abertura de texto, para estudar, mas também em busca de emprego. Jackson tentou emprego em 2 rádios e acabou ficando aqui, na Brasil Central. Como é que foi essa escolha? Olha, a rádio universitária que estava sendo lançada ficava longe do centro da cidade e longe do local onde eu morava, que eu morava numa casa de uma tia minha. E a Rádio Brasil Central, naquela época, era tudo de bom para um jovem catalano que está chegando na capital do estado, né? A Rádio Brasil Central tinha radionovela naquela época, tinha os melhores em tudo estavam lá. Direção altamente qualificada, né?
Transmitindo as emissoras brasileiras de ondas médias e curtas, tropical e frequência modulada da Rádio Brasil Central. Senhoras e senhores ouvintes... E graças a Deus eu fiz o teste e passei. E apresentava plantão de notícias, a sentinela da informação. Tinha as 2, 3, 4, 5, 6 e 8 da noite. Esse 8 da noite era o mais doído. Era o prazo de eu ir em casa, tomar banho, comer alguma coisinha e voltar para ler 4 notícias. E aí, por isso que depois conheci o Arthur Rezende, e ele falou, você não quer trabalhar na Rádio Anhanguera, não? E eu estava à procura de mais holofotes, não vou negar para você, não. Holofote que eu digo, assim, mais espaço para trabalhar. Isso é perfeitamente normal na nossa área, né? Aquela coisa de você chegar lá, ler 4 notícias e ir embora, né? Aí fomos lá, a mesma dúvida que existia em todos os testes que eu fiz. Mas com essa voz aí, o Teixeira, que era o diretor de jornal, com essa voz, você quer ser o quê? Noticiarista com essa voz? Falei, mas eu tenho outra, né? Aí na hora que eu usava a outra, eles me aceitavam. Jackson, você foi para a Rádio Anhanguera, convite do Arthur Rezende. E da rádio para a TV Anhanguera, como é que você deu essa transição? Bom, na Rádio Anhanguera eu passei pelo mesmo sofrimento na Rádio Brasil Central. Tive que fazer teste, porque ninguém achava que eu poderia ser noticiarista com a voz que eu tinha. Então, na hora que eu gravava o teste, aí as dúvidas acabavam, né? Mas o que foi interessante para mim é ter ido para a Rádio Anhanguera, porque eu estava em busca de mais espaço para mostrar o meu trabalho, né, essa coisa toda. E fui feliz porque um dos donos da empresa, chamava-se Rebouças Câmara, ele subia lá na rádio para ouvir eu fazer os noticiários e ver. E aí, provavelmente, ele falou para o irmão dele, que era o Jaime Câmara, expressão que eu fiquei sabendo que ele me contou. Falou, Jaime, lá tem um menino lá que você podia dar uma oportunidade para ele é bom de serviço. O bom de serviço que ele falava era a voz, né? Aí, passado uns 2 ou 3 meses, Cunha Júnior, que era da Metas Publicidade, Tasso Câmara e Jaime Câmara, me chamaram lá e falaram, olha, nós vamos te dar uma oportunidade na televisão. Você vai ajudar o Zé Divino e depois de um mês, se você aprovar, aí nós vamos fazer os seus vencimentos. Isso são palavras textuais do seu Jaime, né? E aí deu certo. Aí, em 10 ou 12 de outubro de 1964, eu já tinha sido contratado. O que significa que eu sou 11 meses mais novo do que a televisão Anhanguera. Que ela é de outubro de 63. Agora, você citou o Zé Divino, foi com certeza o seu grande parceiro, uma dupla que marcou época, principalmente no começo da televisão em Goiânia. Como que era aquela televisão? Era uma televisão preto e branco, ao vivo, com carbono, xerox, telex, não tinha imagem? Conta um pouco. Eu vou tentar resumir para você entender. A parte do noticiário local, nós dependíamos visceralmente da redação do Popular. Nós não tínhamos repórter, éramos eu e o Zé Divino. E então, como nós fazíamos? Pegávamos as notícias do jornal e num determinado tempo depois, o Javer Godinho veio para nós e começou a fazer isso. Mas, basicamente, o noticiário local era do Jornal Popular. O Javer não produzia notícias, ele pegava as notícias do jornal e redigia para a gente. E aí, o que acontecia também, como não tínhamos em rede nenhum noticiário, todo o noticiário da TV Anhanguera tinha que ter notícias locais, notícias nacionais e internacionais. Acredite se quiser. O USES mandava filme para nós, da Aliança para o Progresso, e aquilo servia para ilustrar com algum critério que o Zé Divino e eu adotávamos, né? Aproveitávamos, porque não tinha ilustração. E eram filmes mudos, geralmente, né? Mas aí, como é que era o noticiário nacional e internacional? Internacional. Eu fazia rádio escuta na Rádio Anhanguera.
Explica para os mais jovens, rádio escuta. Rádio escuta é o seguinte. Orelhinha no rádio, pegando informação. Existiu, vamos supor, o Repórter S, que era um jornal, talvez o noticiário mais famoso do rádio brasileiro. A gente gravava ele, eu copiava as notícias, né? Depois numa máquina de escrever, daquelas antigas, né? E levava para a televisão. Datilografado, Datilografado, não. Lá para a televisão a gente mimeografava. Já escrevia no mimeógrafo, no papel, como é que chama? O nome da Carbono? Carbono. E esse carbono era, vamos dizer assim, usado em segunda mão por nós. A primeira mão era da programação de comercial da televisão. Estúdio, você imagina, rodada no mimeógrafo. Tempos heróicos. Era uma coisa. E outra coisa, Zé Divino e eu fazíamos locução de off e apresentava os telejornais. Então você imagina lá, o estúdio do locutor estava em cima, na parte de cima da estrutura lá da televisão. E o estúdio embaixo. Jackson, nós vamos para o nosso intervalo. No próximo bloco eu queria abordar com você. Você foi diretor de jornalismo da TV Anhanguera há muitos anos. Como era trabalhar naquele período, anos 60, 70, com a censura dentro da redação? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Ok. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. O TBC Memória conversa com o jornalista Jackson Abrão, dono de uma voz inconfundível no jornalismo de Goiás. Jackson foi diretor de jornalismo da TV Anhanguera durante 38 anos. E ele enfrentou um período pesado no Brasil, de ditadura, de censura, de falta de liberdade de expressão. Jackson, como era trabalhar e comandar uma equipe tão grande com a censura em cima de vocês? Um exemplo que vai, vamos dizer assim, representar toda vamos dizer assim, a pretensão bruta e incabível das autoridades. Foi divulgado por um organismo internacional que Brasil e mais um outro, e Cuba não tinham liberdade de imprensa. Aí apareceram na redação agentes da polícia e disseram assim, textualmente, isso não é verdade, por isso vocês não vão poder publicar. Peraí. Quer dizer, que é mentira que tem censura, mas vamos censurar porque mentiu. E outra coisa também, eu estive a convite das autoridades militares 2 vezes lá no 10º BC por notícias que nós não divulgamos, mas que eles faziam uma varredura para ver se captavam alguma mentira na cabeça deles, né? Então, por exemplo, um dos dias que eu estive lá no 10º BC foi porque soltaram uma notícia, uma rádio daqui divulgou, sobre a morte do Tarzan de Castro. E não houve a morte dele. Interessante que alguém lá na emissora, na Rádio Anhanguera, queria que eu divulgasse. Deus me iluminou, eu falei, não, eu não vou divulgar uma notícia que não tem base, não tem informação nenhuma. O que é que nós temos de certeza sobre isso? Nada, né? Então isso me salvou, mas fiquei lá 3 horas, eles monitorando os noticiários da Rádio Anhanguera. E nada. E tive uma outra vez também. O Tarzan de Castro estava vivo, foi exilado, voltou, virou deputado, enfrentou a ditadura, né? Outra coisa interessante, o Zé Elias Fernandes era presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito. E era funcionário da emissora também, da empresa, né? Naquela época tinha uma viela ali entre a Avenida Goiás e a Rua 8. Não sei se você lembra lá. Sim, onde era a TV Anhanguera, né? E aí o Zé Elias estava saindo no carro dele e eu atrás saindo com o meu. Quando de repente, na hora que ele foi ganhar a Rua 8, desceram de não sei que carro que era, uns 3 homens, jogaram ele dentro de um saco, jogaram atrás, me levaram ele. E aí chegou outro, ele falou, toca. Eu falei, toca para onde, mestre? Eu falei, não, você vai seguir esse carro aí. Aí fomos lá, chegamos lá no 10º BC, o cidadão que me acompanhou falou, nós não temos nada contra você, mas se você falar alguma coisa,
você vai ter problema. Quer dizer, o silêncio meu tinha que existir. E você teve que guardar isso durante muito tempo? Não, eu consegui falar com uma pessoa da família, eu não guardei, não, porque é muito triste isso, né? Já pensou, um rapaz desaparece, mas eu costurei de uma maneira, assim, acho que muito hábil para a época, né? Porque como é que uma pessoa sai e ninguém sabe para onde que ele foi? O que fica claro para a gente, o Enzo, na ditadura, que é que se você perder a vida, ninguém vai noticiar. Sim. Você está entendendo? Mata-se e pronto, acabou. O jornal do Jaime Câmara não vai dar, a televisão não vai dar, ninguém dá. Porque não podia divulgar. Esse é das coisas mais terríveis, né? E outra coisa, um dia eu soltei uma notícia na televisão sobre uma passeata que teve lá no Rio de Janeiro e teve um problema com um manifestante chamado Edson Souto, lá no Calabouço. Edson Luiz. Não, Edson Souto. A morte do Calabouço. É Edson Luiz. Sim. E aí eu soltei a notícia, o papo deu problema também. Mas você mas só questionaram, não vieram com a armadura completa, não. Te perguntar, a ditadura, a censura, ou melhor dizendo, além de bruta e ignorante, a censura é burra também, você acha? Eu acho que é, assim, por aquele fato que eu te falei, quando saiu a notícia que o Brasil e Cuba eram os únicos países que tinham censura. Tinha censura. Eles chegaram lá e falaram, não é verdade, então vocês não vão noticiar isso. Bom, nesses 38 anos, vamos falar agora de coisa boa, né? Ditadura é uma coisa muito pesada, censura, né? Você cobriu grandes eventos pela TV Anhanguera. O que você destacaria mais? Olha, do ponto de vista político, o debate que a TV Anhanguera promoveu, e eu fui o articulador e apresentador, foi o debate entre o Íris Rezende e o Índio Artiaga. Isso foi em janeiro de 82. Só para contextualizar para os mais jovens, o Índio Artiaga foi prefeito nomeado de Goiânia, isso, correto? É bem lembrado isso aí. Era, como dizer, seria o representante do sistema, né? Da arena, né? E o Íris era o caçado, e até criaram aquele mote, né? O caçado contra o caçador, né? E eu nunca vi e nunca esperava que teria uma audiência tão fantástica como aquela. Eu acho que a volta do Íris e o regime em processo lento, mas gradativo de abertura, criou um clima na cidade. Já era clima de abertura início dos anos 80. Aí tinha até uma frase de um diretor de jornalismo da Globo de Brasília, Toninho Drummond, que ele falava, Jacques, nós não podemos ficar nem à frente nem atrás. Temos que acompanhar passo a passo a abertura que está sendo apresentada agora. E era uma forma de você não... E aí eu vou te falar uma outra coisa que eu fiz, que eu acho que eu contribuí muito para o jornal. Quando eu falo eu consultava a empresa, eu não ia tocar muita coisa sem conversar com o Jaime Câmara, né? Eu visitei a Assembleia Legislativa na época do Henrique Santilo. Eu falei, olha, se vocês fizerem crítica, mas com consistência, coisas com moderação, a gente pode abrir espaço para vocês também. Resumo da ópera. O Santilo saiu candidato a senador e o Osíris Teixeira também. Isso na época ainda da ditadura, o Santilo era um deputado de oposição e saiu ao Senado, é isso? E aí o que acontecia? Eu prometi a ambos que eu ia escolher temas para que eles falassem sobre eles. E o Osíris era um belo tribuno, né? Até com características de tribuno romano, e o Santilo muito vigoroso também. Eloquente, né? E acho que aí a gente começou a fazer a oposição crescer. Não porque queríamos, é porque o discurso do Santilo estava mais antenado com o sentimento da rua naquele momento, né? Então, acho que a gente deu essa bela contribuição para a democracia nessa abertura que tanto problema deu para nós. Olha, citar tudo ao mesmo tempo, são tantas coisas, Enzo,
que não dá para guardar tudo. Mas esse foi um momento rico. Agora, sacada jornalística, eu acho que foi o passeio que eu, com a ajuda do venerando de Freitas Borges... Primeiro prefeito de Goiânia. Primeiro prefeito de Goiânia. Ninguém pensou que o fundador da cidade poderia dar um passeio por ela, né? O senhor sempre teve aquela casa ali no centro da cidade. O senhor não ficou com fortuna nenhuma no governo. Como é que o senhor explica essa atuação? A minha atuação foi uma questão de princípio. Eu planejei isso durante mais de ano. Ia lá na casa do doutor Pedro, conversava com ele, o venerando às vezes ia comigo. Então foi uma labuta de ano e meio para conseguir convencê-lo. E foi um passeio histórico, né? Isso foi em anos 70? Entre 76 e 77, por aí. Eu não, assim de memória eu não Quer dizer, tenho. fazendo a matemática aqui, 70 para 30, Goiânia tinha 40 anos, por aí. Exato, né? Quer dizer, Mas já tinha uma transformação em relação da Goiânia que ele projetava de 50 mil pessoas, né? Sim. A cidade era outra, com muito prédio, com muitas avenidas, setores maristas, setores sul já consolidados, aí setor Bueno, né? A cidade já tinha outra configuração, né? Agora, naquele período, o Pedro Ludovico Teixeira ainda era um homem caçado pela ditadura. Ele só foi anistiado, como outros, em 79. Não foi complicado também furar esse cerco? Olha, tudo na vida você tem que conversar com quem manda, né? Eu conversei com o Jaime Câmara antes de propor essa entrevista com o Pedro Ludovico. E ele avalizou. E eu vou te citar aqui, não vamos evitar nomes, que é ruim, né? O governo do estado tentou me localizar para eu não soltar a entrevista. E Jaime Câmara tinha voltado do Japão no domingo. Mas eles te procuraram, vamos usar a expressão dos jovens, de boa ou fazendo uma pressãozinha? Não, eles me ligaram e eu sabia que as pessoas que estavam ligando, o que elas queriam. Eu tinha, vamos dizer assim, o seu Jaime chegou no dia, na véspera da entrevista, que ela foi rodada numa segunda-feira. Eu visitei ele na casa dele, ele falou, não, nós combinamos, pode tocar. Não era para hostilizar o governo, porque não tinha nada contra o governo. Era fazer jornalismo. Jornalismo de entrevistar um homem que fundou a cidade. Ele não falava sobre nada que pudesse interferir no processo político. Aí, só que muito tempo depois, eu vou fechar com o Mauro Borges me convidando para almoçar na casa dele. Isso no mesmo ano não sei se no mesmo ano que saiu a entrevista. Por isso que, não sei se foi, aí eu acho que pode ter sido 78, você está entendendo? E aí ele chamou lá e falou assim, olha, Jackson, eu queria que você almoçasse conosco, porque eu sei que você fez uma reportagem eminentemente jornalística, mas acabou ajudando a eleger meu filho e meu irmão. Não tinha nada que... Eu não sei se foi um gesto de agradecimento só pela entrevista, mas que não tinha nada que pudesse falar assim, não, isso ajudou o Maurinho, ou ajudou... Era mais a percepção dele, né? Eu acho que a lembrança Ludovico ali, aquela coisa toda, pode ter peso, ter pesado, né? Mas não houve nada assim. O trabalho foi feito para mostrar a cidade para o homem que fundou. Jackson, para a gente encerrar, o tempo está acabando, vamos falar do hoje. Você faz entrevistas online no portal do Jornal Popular. Como tem sido essa nova experiência profissional para você? Extremamente gratificante, muito gratificante. Por quê? Porque é amplamente democrática, a gente tem uma liberdade sem nenhum tipo de restrição, né? E isso confere ao entrevistador uma coisa boa. Você entrevista o PT, você entrevista o MDB, todos os partidos, né? Sem nenhum tipo de... Não há, vamos dizer assim, desconfiança, não há resistência ao convite, né? Todos vão com muita vontade de ser entrevistados. Acho que a minha história também ajuda. Eu não tive lado, eu não tive banda, né? Eu sempre fiz jornalismo. Isso chama-se credibilidade, né, Jackson? Então eu acho que isso ajuda no bate-papo que eu faço com as pessoas.
né? Ninguém se sente ofendido, porque eu não vou lá para fazer uma inquisição, eu vou entrevistar, né? Eu acho que tem... Perfeito, Jackson. Foi um prazer conversar com você aqui. Te agradeço muito ter vindo aqui. Aguardamos seu livro de memórias, hein? Tá bom. Vamos tentar fazer isso. Vamos romper a preguiça e caminhar para esse... Acho que eu devo isso ao povo de Goiás. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.